Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, de 12 ao 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 12 a 16. Eu vou ler bem baixinho para não atrapalhar quem está conversando. Ora, nós não recebemos o espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou. E que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada, não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Por quem conheceu o pensamento do Senhor, se abalançará a instruí-lo? Pergunta Isaías. Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Não recebemos o espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos é para nós, prodigalizou. E que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, para ele são loucuras, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas. E porque julga todas as coisas, última frase do versículo 16. Porque temos o pensamento de Cristo. Palavra do Senhor. De manhã nós tomamos o versículo 11 desse mesmo segundo capítulo para compreender a ótica do tema desse acampamento: aspirai os carismas superiores. E o versículo 11 que nós líamos, segunda parte, dizia que as coisas de Deus ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Nessa tarde nós somos convidados a olhar para o carisma mais necessário para todos aqueles que querem, que precisam
deixar-se conduzir pelo Espírito. E poderia dizer isso com muita tranquilidade. Aquilo que nós vamos meditar agora, e o que o Padre vai nos falar, logo mais na missa que celebraremos, já na vigília de Pentecostes, forma um conjunto com aquilo que nós meditamos hoje de manhã, que é a grande base para o exercício dos carismas, para a experiência de Deus em nós. Ter o pensamento de Cristo é aquilo que na lista carismática de Paulo, do capítulo 12 de Coríntios, 10 capítulos para frente, ele chama o dom do discernimento dos espíritos. Por que será que Paulo fala discernimento dos espíritos? Porque esse espírito está no plural. Porque o Espírito Santo nos dá um dom chamado discernimento, que nos ajuda a descobrir se algo que nos acontece, seja uma visão, seja uma emoção interior, seja um acontecimento positivo ou negativo, tanto faz, que tudo aquilo que nos acontece, que tudo aquilo que nos falam, que tudo aquilo que nós sentimos, poderá ter sempre 3 origens. Há 3 tipos de espíritos que agem no mundo: o Espírito Santo, o espírito maligno, o encardido, e o espírito humano. Bom, mas se é 3 espíritos é muito fácil. É tão fácil saber que uma coisa vem do Espírito Santo e do espírito maligno. Será tão fácil assim? E por que não é tão fácil assim? Vocês assistiram Paixão de Cristo do Mel Gibson? Vocês viram muito bem como ele maravilhosamente bem representou o encardido? Quem fazia o papel do encardido? Uma mulher? Não. Era um travesti. Quem não assistiu e não prestou atenção, assista de novo. E preste atenção de novo. Há uma cena que mostra que não era uma mulher. O tempo todo a gente vai pensando que é uma mulher. Fala serenamente, tem uma voz mansa, tem atitudes maternas. Aquela cena que Jesus está carregando a cruz e o encardido vai, feito uma mãe, carregando aquela coisa medonha no colo. Que ô moleque feio, não, Deus do livro guarda. Né? Ela está segurando aquele rapazinho lá no colo, como que dizendo para Jesus: seu pai abandona você, eu não abandono o meu filho. Parece que é uma mulher, mas qual é a cena que mostra que é um travesti? No final, quando mostra ele sozinho nos quintos dos infernos, dá um vento e faz o quê? Tira a peruca, não arranca o cabelo. Se arrancasse o cabelo, sairia cabelos. Sai a peruca inteirinho. Preste atenção, assiste de novo. São Paulo já tinha dito que o encardido, ele é capaz de se travestir em anjo de luz. Ele é capaz de se fantasiar. Não se esqueça que ele é um anjo. Sem o discernimento, aparentemente nós vamos nos afundando. Há algumas passagens na Bíblia que, se não fosse pelo dom do discernimento, as pessoas não entenderiam, envolvidas, que ali estava uma ação do demônio. Por quê?
O demônio, ele tem um objetivo. O objetivo é nos enganar. Se você gosta de pescar, e se você gosta de pescar bagre, você tem que, pouco a pouco, descobrir que isca o bagre gosta de comer. Você tem que preparar o anzol para pegar um bagre. Você vai lá com isca e anzolzinho de lambari, pega um bagre, ele arrebenta o anzol e sai com um piercing assim na boca, descendo lá para baixo. Foi eles que inventaram o piercing. Foi um bagre que enfiou um anzolzinho de lambari, pegou no beijo aqui. Teve um que saiu no nariz, assim, a chumbadinha, igual aqui, é o piercing. Então, se você vai pescar bagre, você precisa achar isca de bagre, anzol de bagre. E no rio que tem, senão não pesca bagre. Muito bem. Para pescar cristão, o encardido tem que descobrir uma isca que seja cristã. Uma isca que seja algo que você gosta. Por exemplo, quando ele foi tentar Jesus, ele por acaso mostrou para Jesus uma mulher muito linda, pelada? Não, porque ele sabia o quê? Que Jesus não olhava por fora das pessoas. Podia colocar uma mulher peladona na frente de Jesus. Jesus olhava dentro da pessoa. Assim ele olhou o coração da samaritana e não as pernas dela, o coração da Madalena e não a sua prostituição. Quando ele vai tentar Jesus, ele usa o quê? Aquilo que Jesus mais gostava, a palavra de Deus. Por isso que o encardido sabe de cor o Salmo 90. Nós vimos isso lá no primeiro domingo da quaresma, e você tem isso na sua Bíblia, em Mateus capítulo 4. O encardido usa primeiro o texto da lei. Ele pega Deuteronômio, o Torá, os 5 primeiros capítulos da Bíblia, é o livro mais sagrado para o judeu. Ele pega um texto do Torá, onde está a lei. Viu que não deu certo, ele foi para um texto do Salmo. São Mateus diz que uma das coisas que Jesus mais gostava de fazer era cantar os salmos. Aliás, aprendeu isso com a mãe, que era uma cantora espetacular dos salmos. Então ele foi na lei. Veja, quase toda a pregação de Jesus fala da lei. O encardido foi buscar um texto da lei, Deuteronômio. Viu que não deu certo, pulou para 2 textos do Salmo 90. Por isso, quando falar para você, você está com um problema, reza o Salmo 90 que resolve. Mentira! O encardido rezou o Salmo 90 e Jesus deu uma banana para ele. Percebe por que não é fácil? Humanamente você não consegue discernir. Todas as vezes que o encardido quer levar alguém para o buraco, ele vai achar essa isca. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, se você tiver com a Bíblia, pode abrir e olhar. E você em casa também aproveita, abre sua Bíblia aí, tira o pó, sobra, né? Atos, capítulo 16, é Novo Testamento, depois do Gênesis. Versículos 16 e 17. Aí tem uma cena que só o discernimento dos espíritos pode mostrar aonde está a ação maligna. O que está escrito aí? Um certo dia, para onde eles estavam indo? Estávamos indo para a oração. Olha o contexto, hein? Não estava indo para a zona,
não estava indo para o boteco, não estava indo comprar droga. Certo dia, quando estávamos indo para a oração, agora, pronto, nós estávamos num certo dia, indo para a oração, de repente começou a vir atrás de nós uma moça, não era uma véia, se é uma véia a gente já olha desconfiado. É uma moça, ajeitada. Fala, vai que é alguém que quer se converter. E se for bem bonito, fala que é alguém que compensa a gente converter, né? Porque é uma moça bonita convertida, ela leva muita gente para Deus, ela vira um atrativo. Os meninos vão lá no grupo para ver a moça bonita e acaba. Então a moça, ela começou a segui-los. Versículo 17. O que ela fala? Ó, vocês leem línguas. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Pode parar. Que coisa mais linda essa menina falou. O que de errado tem no que ela falou? Humanamente, tenta descobrir como é que o encardido está usando essa moça. Ela está atrás deles e ela vai gritando para os outros o quê? Esses homens são servos. Se chamasse de líder, ela estava xingando. Falou servo, uma palavra teologicamente linda. Esses homens são servos de quem? Do Deus Altíssimo. Não é de qualquer Deus. Ela estava se referindo ao único Deus. E ela ia repetindo isso muitas vezes, ela tinha convicção. E no entanto, em seguida diz que o Paulo se enfadou e mandou ela calar a boca. E aí logo em seguida, os patrões dessa moça puseram Paulo e Silas na cadeia. Aonde que você vai discernir que essa moça, falando uma frase que ela estava falando, esses homens são servos do Deus Altíssimo? Como perceber que isso não vem de Deus? Paulo, pelo Espírito Santo, descobriu. Ela estava fazendo o que atrás deles? Estava berrando. Esses homens são servos de Deus, aleluia! Agora você pensa bem, uma pessoa começa a berrar desse jeito atrás de você. O objetivo dela era falar que eles eram servos de Deus? Era ir berrando atrás deles para ninguém escutar o que eles tinham a falar. Sem o discernimento dos espíritos, como descobrir isso? Percebem, gente? Como o encardido é safado, é sem vergonha, é ordinário, enganador. Há um capítulo bíblico, é fácil que é 16 também, só que é Mateus. Mateus 16 mostra-nos bem claro como é possível a mesma pessoa, no mesmo momento praticamente, deixar-se conduzir pelo Espírito de Deus, pelo espírito humano e pelo espírito maligno. Pedro, quando Jesus pergunta, e vós quem dizeis que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus. Mateus capítulo 16, de 13 em diante. E Jesus diz, Pedro, quem lhe revelou isso foi o próprio
Deus. Significa, você está falando motivado pelo Espírito Santo. Logo em seguida, Jesus começou a falar que ele teria que sofrer. E aí o espírito humano toma conta do coração de Pedro. E motiva Pedro a chamar Jesus do lado. Isso ele faz humanamente. E no que o Pedro humanamente chama Jesus do lado, para que Jesus não continuasse falando sobre aquele assunto, o encardido aproveitou a deixa de Pedro. E aí, o Pedro fala uma palavra linda. Pedro xingou Jesus? Não. Olha, a frase que Pedro usa, olha aí no Evangelho de Mateus. A frase que Pedro usa parece uma oração de conforto espiritual profundíssimo. Pedro toma a palavra no versículo 22. Então começou a interpelá-lo e protestar nesses termos: que Deus não te permita isso, Senhor, isso não te acontecerá. Olha, gente, como o encardido é safado, ordinário. Ele põe o nome de Deus na boca de Pedro. Não parece que Pedro está sendo amigão de Jesus? Que Deus não permita que lhe aconteça isso, Ele não vai deixar acontecer. E Jesus olha para ele e diz: afasta-te de mim. Ah, que palavra medonha. Satanás. E por que Jesus chama Pedro de Satanás? Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Qual é o último versículo que eu li do capítulo 2 de Coríntios? Dizia o quê? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. 1 Coríntios 2, 16. Compara com Mateus 16, 23. Jesus disse para Pedro: você está sendo um escândalo, e cada vez que eu leio, você diz seu nome. Cada vez que cada um de nós deixar de agir pelo Espírito Santo, começa vagarosamente a agir em nós o Espírito humano. Não pula direto. Ninguém pula direto do Espírito Santo para o Espírito encardido. Esse segredinho é preciso estar muito claro, porque essa é a mais poderosa arma que o encardido está usando no mundo nos últimos 54, 60 anos. E rapidamente vou dizer por quê. A Segunda Guerra Mundial, com tudo aquilo que aconteceu, o massacre do povo judeu, Auschwitz, as ditaduras que reproduziram em maior ou menor escala a barbaridade de Adolf Hitler e todos os seus seguidores ou imitadores. A bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, a morte de milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial matou milhões de pessoas. Não se sabe quantos milhões morreram. Aquelas cenas da bomba atômica, dos campos de concentração, dos absurdos. Vocês imaginam essas fotos que saíram, e aqui no Brasil nem publicaram as fotos mais fortes? Eu
vi uma página no jornal El País de Madrid, naquele domingo que foram reveladas aquelas fotos, que graças a Deus não vem no Brasil, umas coisas medonhas, isso que apareceu lá do Iraque. Vocês imaginam então, quando o mundo começou a tomar contato com aquilo que foi feito, os efeitos da bomba atômica, a foto daquela menininha correndo, os efeitos de Auschwitz e de todos os campos de concentração, as experiências de Mengele, por exemplo. Então, o escândalo, o absurdo, levou o ser humano a começar a pensar seriamente no valor da pessoa humana, no valor da vida humana. E isso gerou um movimento, num começo muito bom, um movimento que podíamos chamar um humanismo moderno, uma visão antropológica de homem, de ser humano, moderna, democrática. Caíram as grandes ditaduras, e inclusive as monarquias que permaneceram, só permaneceram porque acolheram a democracia como forma de governo. O ser humano, chocado pelos escândalos provocados contra o ser humano, começa a defender o ser humano. E começa a existir os grandes movimentos, a ecologia, o valor da vida, a salvação do planeta, a necessidade de salvar a atmosfera, o ar, todos os problemas do buraco da camada de ozônio, por exemplo, a poluição ambiental, tudo isso que o mundo começou a questionar por causa do valor do ser humano. Muito bonito. Só que ao lado disso veio surgindo um falso humanismo, porque na hora em que se tentou colocar o ser humano como centro da história, Deus foi ficando de lado. E caímos na indiferença religiosa. E aí esse mundo que pensou tanto no humano, acabou se especializando em matar pessoas. No aborto, por exemplo, na pornografia, nas drogas. Porque ao lado dessas grandes conquistas da ciência, quantas experiências científicas modernas nós, um pouquinho mais vividos, já vimos nascer e morrer? O telefone sem fio, o telefone celular. Nós vimos o nascimento e a morte do videocassete. Lembra? Quando a senhora ganhou o primeiro videocassete, aquela filmadora maior do que essa, e a senhora filmava tudo, ainda aproveitava para rodar em 6 horas a fita para economizar. O neném andando, a primeira vez que ele foi no piniquinho, primeira palavra, e depois ficava filmando aquilo. Quantos aqui já tiveram o casamento filmado? Quantos aqui viram o nascimento do gravador? Aquele gravadorzinho desse tamaninho que tinha 5 botãozinhos assim, um que se apertava, ele gravava a voz da gente. A gente ficava encantado, que ele falava alô, alô, alô. Ele ficava alô, alô. Ele repetiu eu. É um aparelho que remeda a gente. Lá no Bigode chamava de remedador. Coisa engraçada, esse negócio remeda a gente. Hoje em dia, nós já estamos no DVD, hoje tem caneta que grava, hoje você já manda e-mail. Lembra quando você comprou o primeiro fax? Aí vinha aqui no fax, você não conseguia ler, que ele vinha tudo borrado, a pessoa passava a mão assim. Lembra do mimeógrafo? Lá na escola, ficava rodando a prova. E a gente se oferecia para ajudar a professora a espalhar as folhas para secar. Ela só não deixava quando era a prova da gente. Primeira vez que lá no Biguá chegou o mimeógrafo, a tinta. Aqui foi tudo furadinha. A gente aprendia a bater máquina, né? Na escolinha assim, a gente punha a tabuinha aqui, a gente ficava lá, yes, they, FJ, yes, they, FJ.
batia com força para furar, aí ia girando aquilo assim, que ele borrava aquelas coisas, você ia espalhando, era chique. Já pensou uma professora que rodava uma aula no mimeógrafo? Hã? Cadê o mimeógrafo? Morreu. Hã? Expirou. Quanta coisa. E por isso mesmo, ao lado desse progresso maravilhoso, ao lado do questionamento a respeito do valor do ser humano, vieram crescendo essas desgraças sociais, representadas pela droga, pelo fim da família, pelo fim dos valores. Por quê? Porque foi dando-se corda ao espírito humano, o valor do ser humano. Tudo no mundo está baseado na felicidade humana. Eu tenho direito de ser feliz, por isso eu tenho direito de usar o meu corpo do jeito que eu quiser, com quem eu quiser. Se não der certo com um, eu vou com outro, com outra, ou com outros ou outras, tanto faz. É a minha felicidade. Não dá certo, eu separo, eu largo. Não foi isso? Humano, está vendo? O valor de tudo isso era o humano, é o valor da pessoa humana, a pessoa humana. Um falso humanismo. Porque nós já percebemos que em alguns desses casos a coisa já chegou no fundo, e em outros em breve chegarão. Porque ao sair da ação do Espírito de Deus, por falta de discernimento, por só olhar a aparência, com a aparência do humanismo, nós começamos a cair num satanismo. Basta ler, sim, sim, não, não. Lá está bem claro, bem profético. Ou saborear a vida, que eu escrevi numa linguagem mais atualizada, inclusive usando os termos que o Encardido está treinando nossos jovens. Hoje estamos entrando de fato. A nossa briga hoje é de cheio contra esse espírito maligno. E o terrível, o mais difícil de se combater nesse espírito maligno, é porque ele está disfarçado, safado, sem vergonha ordinário que é, disfarçado de valores humanos, a liberdade de expressão, por exemplo. Peguem esse episódio que aconteceu recentemente aí, envolvendo o nosso queridíssimo presidente da República. Em nome da liberdade de expressão, um jornalista do New York Times escreveu na primeira página que o Lula é pinguço e cachaceiro. Escreveram. Liberdade de expressão. E o pior foi que o Lula respondeu feito bêbado. Fez tempestade em copo de cachaça, que é desse tamanho. Você já viu copo de cachaça? Copo de cachaça ele é menor, tem o fundo falso, ele é fininho assim. Lá em São Paulo tem um bar onde eu tomo café. Quando eles põem naquele copo, eu não quero isso aí não. Põe no copo de café. Falso. Liberdade. Eu sou dono do meu corpo, em nome do ser dono do meu corpo, nós temos a indústria do aborto. Em nome da liberdade de expressão, nós temos essas falsas doutrinas satânicas, perniciosas, medonhas, que hoje entra dentro da casa da grande maioria do povo, através das novelas, dos filmes. Satanismo puro. Mas vê se você acha uma novela, um filme, em que aquele que faz o papel satânico é feio. É sempre um ator bonito, uma atriz bonita. É claro, gente.
Esse povo conhece melhor a Bíblia do que nós. Eles estudam a Bíblia, porque eles querem pescar cada um de nós com a isca que sabe que nós vamos engolir. O discernimento é um dom espiritual que nos leva a ver além da casca. Discernir. Discernir é partir até achar o cerne. O que é o cerne da madeira? Hein? Aquela parte mais dura, o âmago, a essência. É não viver na casca. O discernimento nos ajuda a enxergar se aquele acontecimento, se aquele fato, se aquela palavra, se aquela pessoa procede de Deus, é algo puramente humano. Se é humano, ótimo, eu posso ou levar para Deus ou descampar para o encardido. Ou se é do espírito maligno. Sem essa graça, nós não entendemos por quê. Porque ele é o pai do disfarce. Olha nesse exemplo, nesses 3 exemplos bíblicos que eu dei. Ele cita Salmo 90. A mulher lá do Pita, a escrava com o espírito do Pitão, Niceia. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. O Pedro, Deus não permita que isso lhe aconteça. Ah, padre, eu fui lá em tal lugar, mas lá é de Deus. Inclusive tem uma imagem desse tamanho do Sagrado Coração. A mulher tem um crucifixo assim, ela é de Deus. Ela falou assim: se Deus quiser, Deus vai ajudar eu. É claro, o pessoal está seguindo aqui o manual do encardido. E o manual do encardido diz que você deve usar palavras bonitas, que se possível até usar uns versículos bíblicos. Por isso que as falsas doutrinas decoram versículo bíblico e até cita a Bíblia. Dá uma aparência. Só que se você vai olhar lá na essência, os frutos não são de Deus. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, o discernimento não é uma arte humana. Não tem a ver com prudência, não tem a ver com o estudo da filosofia, da teologia, da psicologia, da sociologia. Não é fruto de treinamento, não é fruto de terapias. O discernimento é um carisma, é uma graça que o Espírito Santo me dá, nos oferece, e que eu preciso acolher. E qual é a porta de entrada para o carisma do discernimento? A mesma para o carisma da profecia, para o carisma da ciência e da sabedoria, da fé, das curas, dos milagres. É a oração no Espírito. E qual é o único jeito de rezar no Espírito? Jesus diz em Lucas 18 que nós temos que rezar sempre, em todas as circunstâncias, sem nunca deixar de fazer. Digo a vocês e desafio teólogos, padres, bispos, autoridades em geral, a provar-me que é possível orar sem cessar, se não for única e exclusivamente através do dom das línguas. Tem jeito? Não tem. Se é para orar sem cessar, eu tenho que orar enquanto eu estou dormindo. E como é que eu posso orar dormindo? Se eu só aprendi a rezar através da minha consciência, Pai nosso que estais no céu, e é oração maravilhosa, foi Jesus que ensinou. Ave Maria, cheia de graça. Ou Deus provê, Deus proverá. Se eu só rezo com a minha inteligência consciente, quando eu durmo, como é que eu vou continuar rezando? O único jeito de rezar enquanto eu durmo
é se eu treinar o meu inconsciente para rezar. E o único jeito de eu treinar o inconsciente para rezar é através da oração em línguas. Então, quando eu deito rezando, eu treinei. A oração em línguas eu posso fazer em qualquer momento. Eu posso fazer dirigindo o meu carro, eu posso fazer lá fazendo arroz, eu estou lá limpando a privada da minha casa, eu estou tomando banho, eu estou caminhando na rua, eu estou ouvindo uma pessoa, eu estou rezando em línguas, porque o Espírito Santo espera a minha liberdade. Ele não me oprime, Ele não me violenta. Então, se eu coloco essa atitude, eu quero rezar, Espírito de Deus me ajude a rezar. E aliás, há muitas situações da vida que a gente não consegue rezar. Como rezar na hora da raiva? Só se você conseguir. Eu não consigo. Eu na hora da raiva eu xingo e saio da frente. Como rezar na hora do nervosismo? Como rezar na hora de uma dor profunda? Eu quero ver você com uma dor para valer, pegar o seu livrinho de oração e rezar na hora. Só consegue quem nunca teve uma dor para valer. Na dor, aquela dor que pega o osso da pessoa, mas pode esquecer. Único jeito de rezar nessas horas, ou na agitação, ou no barulho. O único jeito de rezar nessas horas é rezar em línguas. Porque eu não preciso externar a oração em línguas, o mudo pode fazer sossegado. Porque eu não preciso externalizar. O padre na minha paróquia disse que não pode rezar em línguas. Bom, ele está dizendo que não pode rezar em voz alta, mas em voz baixa. Quem é que pode me impedir de rezar? Eu sento solenemente no vaso sanitário e canto em línguas. Qual é o padre, o bispo que vai me impedir? Estou baixinho, eu acho que eu estou cantando. Te ajuda a passar mais rápido. Quer ver quando você pega aquela noite difícil? Lá no sul faz muito frio, que as noites frias, e que dá um desentendimento interior, que você tem que levantar 16, 17 vezes à noite, e depois da quarta ou da quinta já assou. Você levanta, você está embaixo daquele escurchado, aí você acorda, tá vum, ai minha Nossa Senhora. Você levanta. Quando você senta, aquilo está 14, 16 abaixo de zero. Parece que vem tudo e não vem. E aí? Eu quero ver você fazer novena nessa hora. E se é para rezar sem cessar em todas as circunstâncias, qual é a oração que é possível fazer nessa hora? Em línguas. E aí que coisa espetacular. Ao orar em línguas eu vou mantendo-me na sintonia do Espírito, e Ele vai me iluminando, mostrando a iluminação correta, mostrando o ângulo correto que eu preciso enxergar essa pessoa, esse acontecimento ou essa palavra. Outra coisa que só o dom do discernimento nos dá, além de nos mostrar que algo não procede de Deus, o dom do discernimento nos ensina a agir nessas horas, porque ele vai nos levando para uma palavra de sabedoria e ciência. Não basta pura e simplesmente eu perceber que algo não é de Deus. Às vezes isso até é evidente. A doença eu sei, não vem de Deus, não é vontade de Deus, pronto. Mas adianta só saber isso? Pelo discernimento eu preciso descobrir de onde ela veio. Mas também não adianta pura e simplesmente eu descobrir de onde ela veio. O dom do discernimento me ajuda a rezar as causas do problema.
Só o Espírito Santo pode fazer isso, porque imagine que a causa dessa doença que eu tenho hoje esteja lá na barriga da minha mãe. Só o Espírito Santo, que conhece os segredos de Deus, versículo 11b do capítulo 2 de 1 Coríntios, é que penetrando, sabendo os pensamentos de Cristo, os pensamentos de Deus, Ele pode ir lá no útero da minha mãe, ou de um outro antepassado, e sanar essa causa. Ah, mas se o Espírito Santo sabe fazer isso, então Ele faz isso sozinho. Negativo. Deus só age na história humana através do ser humano. Até para salvar o mundo Ele precisou de um humano. Primeiro precisou de Maria, humana, inteira humana, que deu uma resposta humana. E o seu filho, que era divino, teve que tornar-se humano. Não pense vocês, não, Deus sabe tudo do meu passado. Não sabe, Deus não é bisbilhoteiro. Ou você apresenta para Deus, ou você morre condenado no fogo do inferno. É bobagem. Então o discernimento, ele não me ajuda só a perceber, isso é de Deus, isso é humano, isso é maligno. Mais do que isso, o dom do discernimento dos espíritos me ajuda o que fazer com isso, como trabalhar. O dom do discernimento do espírito podia ser chamado também o dom do equilíbrio. Tome o exemplo que o padre deu das cordas do instrumento. A corda não pode nem estar relaxada e nem tensionada demais. Ela tem que estar equilibrada. Talvez seja isso que mais falta nas pessoas hoje. Ao faltar o dom do equilíbrio, a pessoa cai no desespero. E no desespero a pessoa cega. O dom do discernimento é um presente que o Espírito Santo nos dá, para que, diante de uma situação difícil, mesmo que vier de Deus, ou humana, ou do espírito maligno, o dom do discernimento nos leva a enxergar o que está escondido, nos leva a enxergar a saída para essa situação e, principalmente, a que a gente não caia no desespero, porque desespero produz remorso, remorso produz revolta, revolta leva a pessoa a agir de forma errada, a cometer o suicídio, a matar alguém, a tomar uma decisão, a falar uma palavra que não deveria. O dom do discernimento nos faz perceber, olhando para uma pessoa, e quando eu consigo perceber, por exemplo, que quem está agindo no meu marido, não é meu marido, é o maligno, que aproveitou de uma abertura humana, por exemplo, do vício que ele tem para beber. Meu marido bebe, é um vício humano. Alimentado pelo encardido, ele perde o controle da bebida. Alimentado pelo encardido, quando perde o controle da bebida, ou ele se prostitui, ou ele fica violento, ou ele briga. Se você não conseguir perceber que quem está agindo na pessoa do seu marido, ou da sua mulher, ou do seu filho drogado, é o espírito maligno, você não consegue nem rezar para ele. E Jesus rezou para Pedro quando disse: o encardido estava querendo peneirar você e eu rezei. Não foi o que Jesus falou? Perceba, quando nós perdemos essa capacidade de discernir, de enxergar o cerne, de enxergar aquilo que está escondido, que está além da casca.
sob aquela casca de maldade, de safadeza, de tristeza. Eu preciso enxergar o cerne, o que está lá no miolo. No mundo que vivemos, até por causa do falso humanismo, como o mais importante é a máscara, é o que está fora, nós vamos treinando para enxergar aquilo que está fora. E a hora que cessamos de enxergar o que está fora, não vemos o que está escondido. Vamos dar um exemplo. Beethoven, Ludwig von Beethoven, aquele compositor extraordinário, compôs a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e a nona sinfonia, quando ele já estava completamente surdo. Agora você escuta uma sinfonia de Beethoven, a sexta, por exemplo, uma coisa estrondosa, a nona então, você escuta aquilo, não tem letra, é só som. Como é que alguém produz uma harmonia de som daquele tamanho, surdo? Porque ele já tinha chegado a uma graça maravilhosa, a graça de ouvir a vibração da canção no seu coração. Ele não treinou ouvir só com o ouvido. Com o ouvido, o cachorro escuta muito melhor do que nós, mas não distingue som. Ele, pelo ouvir, pelos talentos humanos da música, ele precisou dos recursos humanos. Quando ele chegou à graça de ouvir com o coração, de fazer a canção ecoar aqui dentro, na vibração do seu coração, naquilo que os músicos chamam a memória da pele. Parece que a música entra, não entra pelo ouvido, a música entra pela pele, a música ressoa no coração das pessoas. A música que você ouve, que ela toca lá dentro de você, ela ressoa aqui dentro. Beethoven tinha a capacidade de, além de ouvir com o coração, produzir música com o coração. Que coisa espetacular! Como um índio é capaz de chegar no centro de São Paulo, no meio daquele barulho inteiro, ele para e diz: tem um canarinho da terra cantando no alto daquele prédio. Você só escuta barulho de carro, de buzina. Como ele é capaz de escutar aquele canarinho? Porque ele treinou. Quantas pessoas passaram a ouvir o bem-te-vi no meio da agitação, do barulho? Quantos testemunhos já vieram de gente lá na cidade, lá no meio da cidade de Florianópolis, quando saiu da clínica, a primeira coisa que ouviu lá em cima de um prédio: a sintonia. Percebe como algo humano, um som humano, um passarinho, leva a pessoa à experiência de Deus no coração. Oh, meu irmão, minha irmã, os grupos de oração deveriam ser lugar onde a gente treina o coração para ouvir quando vier um momento de surdez espiritual. Treina o coração para enxergar quando vier um momento de cegueira espiritual. E ela virá. Se na sua vida não veio, virá. E muitos de nós estamos vivendo isso agora. Cegueira espiritual é quando você está vivendo uma situação tão difícil, humanamente não tem saída. Humanamente você só tem vontade de se revoltar, inclusive contra Deus, contra as outras pessoas. Você se sente injustiçado, injustiçada. Você se sente decepcionado, decepcionada. Falta o chão da sua história. Parece que tudo que você fez não valeu nada. Você não consegue achar uma saída. Essa dor não passa. Essa angústia não sai. Essa tentação não abandona. Nessa hora, se não tivermos o coração treinado para enxergar o essencial, e o Exupéry já ensinava,
O essencial é invisível aos olhos. Só se vê bem com o coração. O discernimento dos espíritos vai nos levando a enxergar como ecoa no nosso coração. Inclusive, nos dá a graça de perceber Deus nos falando até mesmo através de um acontecimento negativo. Quantas pessoas tiveram uma transformação espetacular na vida depois de uma desgraça, depois de um acontecimento negativo, depois de uma doença? Não porque Deus precisou disso para fazer a pessoa mudar de vida, mas porque essa pessoa teve aquela graça de enxergar além da casca, de ver além da aparência. Essa aparência pode nos enganar muito, e de fato nos engana. Por isso que nessa hora, na hora da briga, pensem agora o quanto o Espírito Santo veio nos preparando para evitar o número de desquite e divórcio que vem acontecendo em nome dessa liberdade, desse falso humanismo, nos últimos 20 ou 30 anos. Será que teria acontecido briga se na hora que aquele marido ou aquela mulher tivesse falado o que falou, ou feito o que fez, se o outro tivesse suavemente, baixinho até, começado a cantarolar em línguas, por exemplo, e pedir Espírito Santo? Mas meus irmãos, não pense você, que você não está acostumado a rezar, você não treina para rezar, e que na hora que vem uma desgraça, automaticamente você começa a rezar. Ninguém se torna um excelente músico porque levou um tombo. Não, para ser um excelente músico, para ouvir com o coração, que nem fez e fazia Beethoven, é primeiro preciso treinar aqui, ouvir muitas vezes, e depois é preciso treinar, e dói os dedos, quando a gente está aprendendo a tocar violão, como dói. As primeiras ainda é fácil, fazer um dó, fazer um ré, um lá, mi, que só vai 2 dedinhos, mas a hora que começa aquelas pestanas, você fica com aqueles dedos doloridos, e tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar. A mesma coisa com os dons e os carismas do Espírito. Ninguém vai se tornar uma pessoa com a graça e o dom do discernimento, a flor da pele, num estalar de dedos. E digo mais, não basta que você consiga que o Padre Jonas, com o bispo tal, ou até mesmo o Papa, põe a mão na sua cabeça, e a partir dali você sai com todos os dons e carismas do Espírito fluindo em você de uma hora para outra. Não. Aquela oração do Padre Jonas, ou do Padre Léo, ou dessa pessoa, desse irmão, ela é o empurrão, ela é a hora inicial, ela é o estalo. Mas você vai ter que treinar, você vai ter que decorar, levar lá para o coração. Decorar é saber com o coração, é gravar no coração. Você vai ter que treinar, e vai ter que treinar muito, muito, muito. Se você vem deixando de lado a oração em línguas, o que eu falava do menor dom, nesse sentido de que é o que entra em qualquer aresta, não no sentido de significado, mas porque ele vem, o Espírito Santo é tão fabuloso, que ele é capaz de se fazer bem pequenininho assim, feito um grãozinho que contém a semente de uma árvore imensa, e esse grãozinho é o dom das línguas. Então, se você não está acostumado a treinar, a orar em línguas, você precisa agora retomar, diariamente, tomando banho, indo para o trabalho, voltando para o trabalho, sozinho. Se está num lugar que você não pode rezar alto, reza baixo, porque aqui uma coisa importante para alguns aí, desequilíbrio nunca é do Espírito Santo, nunca. O Espírito Santo age através da pessoa. Então é claro,
se o momento é de uma oração suave, se o momento é de uma oração de escuta, se é hora de escutar uma pregação, se é hora de preparar o coração para ouvir uma profecia, alguém começa a berrar em línguas lá, e depois diz: não, eu não me controlei. Não, porque não era de Deus. O Espírito de Deus obedece o ser humano. Deus é humilde. A pessoa que começa a berrar, ter aquele chilique, é claro que não é de Deus, já sabe que não é de Deus. E também na grande maioria das vezes, não é do encardido não, é humano. E também aí eu preciso olhar para a pessoa com caridade. É uma pessoa que quer chamar atenção sobre si. Talvez o único jeito da pessoa dizer eu estou aqui é feito aquele aluno na sala de aula que é o mais baguncento. É aquele aluno que não passa uma aula sem que a professora fale o nome dele. É porque ele tem necessidade de chamar atenção sobre si. Talvez em casa ninguém fala com ele. Então eu preciso olhar para essa pessoa com caridade, com misericórdia, revestir a miséria dessa pessoa com a ternura do Espírito, o pensamento de Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, pedir o carisma do discernimento. Mais do que isso, nós precisamos treinar para que tenhamos critérios para exercer o carisma do discernimento. Por isso, a leitura, a meditação, a oração e o estudo diário da palavra é condição fundamental. Hoje eu não tenho medo nenhum em afirmar: a pessoa que diariamente, sem nenhuma exceção, não tira um tempo para ouvir a palavra, saborear a palavra, ler, rezar, meditar e estudar a palavra, nunca terá o dom do discernimento, pois não vai saber os critérios. Um sujeito para julgar no mundo, para ser juiz, para ser promotor, ele tem que estudar todas as leis, ele tem que saber de cor a lei, ele tem que saber cada detalhe da lei para poder aplicar a lei naquela hora. Ora, como é que Jesus se defendeu das artimanhas do encardido? Respondendo pela força da palavra. Jesus respondeu com a própria palavra. Para que eu tenha a graça e o dom do discernimento, em primeiro lugar, preciso querer. Em segundo lugar, é preciso praticar. E praticar o exercício dos dons carismáticos significa o primeiro passo. Sem o primeiro passo não anda. E o primeiro passo, e quando eu falo primeiro passo, eu não estou dizendo menorzinho, não. Estou dizendo o primeiro passo para qualquer caminhada, para todas as vezes, para todas as situações. É deixar o Espírito Santo rezar em mim. E o Espírito Santo reza em mim quando eu tenho a coragem de deixar Ele usar em mim os seus gemidos inefáveis, quando eu reconheço a minha fraqueza. Então, diante dessa doença, diante desse problema, diante desse acontecimento, eu preciso imediatamente dizer: Espírito Santo, eu sou fraco, eu sou muito fraco, eu não consigo sozinho. Vem, Espírito Santo, vem me ajudar a enxergar essa situação que eu estou vivendo, vem me enxergar, vem me ajudar a enxergar essa doença que eu estou vivendo com os olhos de Deus. Eu sei que essa doença não vem de Deus, eu sei que não é castigo, porque o Deus que Jesus nos revelou é o Deus que ama e não castiga, eu sei, mas eu não estou conseguindo aprender o que Deus está me ensinando e pode me ensinar através dessa doença, através desse vício, através desse pecado que eu venho cometendo há tantos anos. Eu sei que esse pecado não vem de Deus, eu sei, mas eu não sei como sair do pecado, eu não sei como vencer esse pecado. Espírito Santo, vem rezar em mim agora que eu preciso tomar essa decisão tão importante na minha vida a respeito do meu emprego, do meu trabalho. Espírito Santo, vem rezar em mim agora. Eu preciso tomar uma decisão tão séria a respeito da educação do meu filho, da minha filha, na escolha
da melhor escola. Eu devo ou eu não devo dar esse presente para essa pessoa? Espírito Santo, me ajuda a discernir. Será que é melhor eu mudar de emprego? Essa proposta tão boa que me ofereceram. Espírito Santo, me ajuda a perceber. Será que esse pedido da minha mãe, do meu pai, até usando a emoção tão forte, o amor que lhes tenho, será que isso vem de Deus? São situações, meus irmãos e minhas irmãs, corriqueiras. É para essas situações que você precisa pedir a graça de enxergar o cerne, discernir, enxergar o cerne. Peça, Espírito Santo, vem me ensinar a enxergar o cerne. CançãoNovaPlay.com. Assine já!